Amado, essa manhã eu quero partilhar com vocês a respeito de algo que Deus colocou no meu coração essa semana. E eu queria falar com vocês sobre convicções inegociáveis. Sabe, querido, porque eu tenho percebido que a minha geração, quando eu digo a minha, também é a sua, a minha geração, ela não tem conseguido transformar algumas verdades em convicções no seu coração. Eu tenho percebido que muitas vezes o nosso pensamento é bom, aquilo que nós pensamos que tem que ser feito é bom, aquilo que nós olhamos e contemplamos com a nossa visão, nós sabemos que tem que ser feito, o nosso discurso é muito bonito, as nossas palavras são muito bonitas, mas não há em nós uma convicção do que tem que ser de fato real. Por isso, querido, muitas vezes nós estamos olhando para o mundo no sentido de achar que aquilo que é uma convicção na minha vida não passa de um desejo egoísta, de uma realização pessoal. Porque as convicções no reino de Deus, elas são coletivas. A convicção no reino de Deus, ela não é singular, ela é plural. Então eu preciso entender de fato até onde a minha fé vai, até onde eu estou disposto a caminhar com Jesus. Porque eu vou dizer uma coisa para você que está aqui essa manhã, querido: caminhar com Jesus quando tudo vai bem é lindo. Caminhar com Jesus quando Jesus está multiplicando o pão é lindo. Caminhar com Jesus quando Jesus acalma a tempestade é lindo. Caminhar com Jesus que levanta paralítico é lindo. Mas caminhar com Ele para a cruz, para a morte, precisa ter convicção. Precisa ser convicto. Porque a verdade do reino de Deus é: tome a tua cruz. E antes de tomar a cruz é: vinde a mim. O Evangelho nos ensina primeiro passo de Jesus: vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados. Isso é o primeiro passo. Jesus faz um convite. Muitos de nós estão nesse estágio aqui, está chegando agora, às vezes tem uma caminhada com Deus que ainda está iniciando. Então há um convite: vinde a mim. Jesus está te chamando aqui essa noite: vinde a mim. Você está cansado, querido? Vinde a mim, eu vou te aliviar. Mas como que é o alívio de Jesus? É tirar você de todos os problemas? É tirar você daquilo que de fato é o propósito de expressar a fé em Jesus Cristo? Não! O convite de Jesus é: toma a tua cruz e me siga. Mas quando eu tomo a minha cruz e eu sigo Jesus, apesar de estar carregando uma cruz, eu vejo Jesus fazer milagre. Eu vejo Jesus curar cego. Eu vejo Jesus multiplicar o pão. Eu vejo um Jesus que ainda hoje cura câncer. Eu vejo um Jesus que restaura a vida financeira. Eu vejo um Jesus que levanta paralítico. Eu ainda vejo. E eu estou carregando a cruz, porque eu estou cumprindo um propósito, porque eu tenho convicção de que essa cruz faz parte do processo. E eu não nego a minha fé. Então quando eu chego e carrego a minha cruz e termino a minha caminhada observando tudo aquilo que é o amor, que é a graça de Jesus, o que é o perdão de Jesus, aí Jesus olha para mim e fala assim: então agora você está pronto. Então agora ide por todo mundo e pregai o Evangelho, e eu estarei contigo até a consumação dos séculos. Convicção de que isso vai acontecer na nossa vida, querido. Talvez você chegou aqui e você está só no vinde a mim. E talvez hoje vai ser o dia que você vai pegar a tua cruz para seguir Jesus. Mas no caminho não se esqueça que você vai ver maravilhas com Jesus. E que vai chegar o dia, que talvez é hoje na vida de alguns, em que Jesus vai dizer: agora você está pronto. Então agora ide por todo mundo e pregai o Evangelho, e eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Convicções. Convicções inegociáveis. Nós não podemos negociar aquilo que de fato nós acreditamos no reino do céu. Sabe de uma coisa, querido? Eu não trabalho no ministério pastoral, no ministério do reino de Deus. Eu não trabalho por dinheiro. Porque
Porque se você trabalha para Deus por dinheiro, se o capeta te oferecer um salário melhor, você vai. Porque você só para por aquilo que te motiva. Só tem poder de te parar aquilo que te move. Se você é movido pelo dinheiro, o dia que o dinheiro acabar, você vai parar. Se você é movido pela fama, o dia que você não tiver pessoas te ouvindo, você vai parar. Mas se você é movido pelo Espírito de Deus, nem a cruz te para. Nem a cruz te para. Porque o propósito é o céu. O que move o nosso coração? Qual é a convicção que eu tenho? Eu queria partilhar um texto com vocês. Abre lá em Daniel, capítulo 3. Daniel 3. Daniel 3, a partir do 7. Diz assim: portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, prostraram-se todos os povos, nações e línguas e adoraram a estátua de ouro que Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante, chegaram-se alguns homens astrólogos e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e da gaita de foles e de toda sorte de música se prostraria e adoraria a estátua de ouro. E qualquer que não se prostrasse e adorasse seria lançado à fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província de Babilônia: Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. Aos teus deuses não servem nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego, de sorte que esses homens foram levados à presença do rei. Disse-lhes Nabucodonosor: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não serves aos meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de todas as sortes de música, estejais prontos para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, pois isso será melhor para vós. Mas se não adorardes, sereis lançados na mesma hora na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre esse negócio. Se formos lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus, a quem nós servimos, pode livrar-nos de lá, e ele nos livrará da tua mão, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoramos a estátua de ouro que levantastes. Então Nabucodonosor se encheu de furor e se mudou o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abidnego. Ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que costumava. E ordenou aos homens mais fortes que estavam ao seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abidnego para os lançarem na fornalha de fogo ardente. Então esses homens foram amarrados com seus mantos, suas túnicas, seus turbantes e suas vestes, e foram lançados na fornalha ardente. Porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira quente. Chama de fogo matou os homens que levaram Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram amarrados dentro da fornalha de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor espantou-se e levantou-se depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Disse ele: eu porém vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente e disse: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo,
sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei, contemplando esses homens, e viram que o fogo não tinha poder algum sobre os seus corpos, nem um só cabelo da sua cabeça tinha sido queimado, nem os seus mantos se mudaram, nem havia cheiro de fogo neles. Então Nabucodonosor disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e suas casas sejam feitas de monturo, pois não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. Aleluia. Tem texto que não precisa nem pregar. Deixa eu te falar uma coisa, querido. A sede de poder pode te tornar cego e louco. O rei Nabucodonosor não se contentou em ter sido o rei da Babilônia. Esse homem queria ser Deus, ele queria poder. Hoje nós vemos isso, infelizmente, na maioria dos ministérios. Os ministérios estão vivendo pelo poder e não pela vontade de Deus. Querido, deixa eu te fazer uma pergunta aqui essa noite: quanto que Deus gastou do seu poder para fazer tudo que Ele fez? Quanto, irmão? Quanto que Deus gastou do seu poder para fazer tudo que Ele fez? Não sei, nem você sabe, e ninguém nunca nem vai ficar sabendo. Sabe por quê? Porque isso não importa o quanto de poder Ele gastou. O que importa é que a vontade dEle foi feita. Então muitas vezes nós ficamos cegos pelo poder e esquecemos de ver a vontade. Eu já andei nesse campo aqui do poder, amados. Antes de me converter, eu andei nesse campo aqui, no campo do dinheiro, do empresariado. E eu sei o que é a gente querer viver só pelo poder e esquecer de ver a vontade de Deus. E tem uma frase que eu ouvi um dia que casou certinho comigo. Um pastor falou assim: ó, se você não quiser ouvir o Espírito Santo, você ouça a sua esposa. Porque se tem alguém que é o Espírito Santo do meu lado, sempre é ela. Porque no reino de Deus não é muito diferente de lá fora. Tem coisas no reino de Deus que começam a deslumbrar os nossos olhos, começam a querer fazer o nosso coração às vezes ficar orgulhoso, querer ficar envaidecido. Se um ministério cresce, se pessoas são abençoadas, se há uma propagação pública daquilo que Deus está fazendo, a tendência humana é que você comece a admirar o poder que isso tem. Mas isso não importa, o que importa é a vontade de Deus que tem que ser feita. Então nós não podemos ficar olhando só para o poder, nós precisamos olhar para a vontade. Porque muitas vezes, para que a vontade se estabeleça, você vai ter que perder todo o poder que você tem. Porque eu perdi o meu. Então não tema se você está perdendo o poder, desde que a vontade de Deus esteja sendo estabelecida na sua vida. Amém? Então não fique cego pelo poder, mas comece a entender a vontade de Deus. Porque senão nós vamos viver uma síndrome de dono do mundo. Nós vamos achar que Deus me ama tanto que Ele é capaz de me colocar num lugar mais alto que meus irmãos. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Deus até pode colocar num lugar mais alto que seus irmãos, mas eu vou te dar uma notícia: não se acende uma candeia e coloca debaixo da mesa, mas se coloca no alto da casa para iluminar toda a casa. Então se Deus está te dando dinheiro é porque tem alguém precisando. Se Deus está te dando um microfone é porque tem alguém que está precisando que você seja a voz dele. Como eu disse aqui no início, se Deus está dando estrutura para a igreja é porque tem gente que precisa usufruir de algo que não está tendo lá fora. Porque não é pelo poder, é pela vontade. E nós não somos o dono do mundo. Amém, querido? Amém. Sabe, querido, e tem uma coisa: o poder dos tiranos, o poder da tirania religiosa, da tirania do mundo, sempre se esbarrou na fidelidade dos filhos de Deus. Se tem alguém que pode frear a tirania acelerada,
O domínio, o poder são os filhos de Deus. Por que os filhos de Deus? Porque os filhos de Deus carregam consigo essa verdade. Que verdade? De que o Filho de Deus, sendo Ele o próprio Deus, Filipenses 2, se esvaziou de todo o poder que Ele tinha, desceu à terra, se fez homem, foi açoitado, foi humilhado, foi cuspido, foi crucificado e foi morto, para que depois ressuscitasse, e aí sim todo nome no céu, na terra e debaixo da terra se curvasse ao único nome, Jesus Cristo de Nazaré. Então você quer, no reino de Deus, cumprir a vontade? Começa a abrir mão do poder que você está querendo ter. Essa semana para mim foi muito tensa, irmão. Foi muito tensa, porque é um dilema para a gente entender que algumas coisas estão acontecendo e a gente começar a se colocar de frente a um espelho e ver se isso não é vaidade, ver se isso não é poder que a gente está querendo ter. Porque para o que Deus está propondo para essa cidade, através dos filhos de Deus que estão congregando hoje em todas as igrejas aqui, não cabe orgulho, soberba e poder, mas cabe renúncia e cumprimento da vontade de Deus. Só assim nós vamos chegar onde nós precisamos chegar. Só assim o nome de Jesus vai ser conhecido, amém, querido? Então todo filho de Deus, ele esbarra o poder que vem da religião, que vem da tirania. Porque nessa história que nós lemos aqui, o rei que não se contentou só em ser rei, mas queria também ser Deus, fez uma estátua de ouro de 30 metros. E ele decretou, porque ele podia, amado, se tem uma coisa que o poder te dá, é domínio sobre as pessoas. Mas Deus nunca quis que você dominasse sobre as pessoas, mas que você as conduzisse. Ou seja, é sempre em favor, não é sobre. Porque a gente tem uma mania de achar que tem que dominar sobre as pessoas. Não, a Bíblia diz: domine sobre todas as coisas, não sobre todas as pessoas. O nosso domínio não é sobre pessoas, é sobre as coisas, de maneira que favoreça as pessoas. Estava falando com o Tiago lá na célula, a gente estava lá em casa, lá eu lembrei de uma passagem. Quando Jesus curou o cego, irmão, Jesus curou o cego, quando ele curou o que ele cuspiu no chão, ele chamou o cego, ele cuspiu no chão, fez um barro lá, passou no olho do cego. Aí falou para o cego: vai lá se lavar no tanque de Siloé. Aí o cego foi lá, lavou e voltou. Ele falou assim: o que você está vendo? Ele falou: eu estou vendo pessoas como árvores. O que Jesus falou? Então não tá bom, peraí, vamos cuspir de novo. Pegou de novo, passou o barro de novo, foi lá, lavou e voltou. Ele falou: agora eu consigo ver as pessoas. Sabe o que Jesus estava nos ensinando? Que a gente não pode ver pessoas como coisas. Nós precisamos ver pessoas como pessoas. As pessoas não são coisas. As pessoas são filhos de Deus. E tudo que nós fazemos tem que ser em favor deles, e não sobre eles. Então esse rei esbarrou nesses 3 meninos. 3 meninos que falou: o que é isso aqui? Vou adorar uma estátua de ouro? Esse homem ficou doido, não vou. E assim o nosso posicionamento no reino de Deus, convicção daquilo que você carrega. Porque muitas vezes quem tem o poder vai querer te induzir a fazer coisas que não foi Deus que mandou você fazer. Quem tem poder religioso, político, executivo, judiciário, às vezes vão querer fazer coisas que os filhos de Deus não foram chamados para fazer. E o Sadraque, o Mesaque e o Abidnego falaram: nós não vamos, rei, nós não vamos adorar, porque nós somos fiéis ao Deus que nós servimos. Nós somos fiéis ao Deus que nós servimos. Querido, existe uma barbárie hoje da religião. Existe uma religião que é uma barbárie de totalidade. Ela é totalitária. É uma religião que exige lealdade das pessoas à força. É gente que prega para você, ao invés do amor, o terror. Que diz para você assim: ó, se você não se vestir assim, se você não falar assim, se você não largar de andar com esse povo assim, Deus vai te matar. Me mostra onde isso está na Bíblia. Me mostra onde Jesus puniu alguém por ser prostituta. Porque a prostituta que ele encontrou, ele falou: eu
não te condeno. Fala para mim que dia que nós vimos na Bíblia Jesus deixar de andar com aqueles que eram mais necessitados. Fala para mim, irmão. Então por que tem uma religião que está querendo dizer para a gente que nós precisamos nos apartar e nos trancar dentro de 4 paredes, ao passo que Jesus nos ensinou que o que nós recebemos de graça nós damos a qualquer um? Existe 2 tipos de igreja no mundo hoje. Existe uma igreja que está trancada entre 4 paredes esperando Jesus voltar, e tem uma igreja que está trabalhando para que Jesus volte. Essa igreja está lá fora, nas ruas, nas praças, atendendo os que precisam, amando a todos, independente de religião, de cor, de credo. Essa igreja está trabalhando para Jesus voltar, porque Jesus falou que iria voltar quando o evangelho do reino de Deus fosse pregado a todas as nações. Aí a gente fala assim: então Jesus está voltando porque o evangelho já foi pregado a quase todas as nações? Sim ou não? A gente fala que sim ou não? Pois é, o evangelho dos evangélicos, mas o evangelho do reino ainda está longe. Está longe de ser disseminado no mundo inteiro. Somos nós que estamos sendo comissionados agora a levar esse evangelho. Amém, amados? Amém, querido? Então a religião, ela estabelece um terror. Ela estabelece um terror que, se você desobedecer, qual que era a pena? A morte. Sendo que Jesus nos ensinou que aquele que erra, nós estendemos a mão, que diz: assim como eu dei a minha vida por vocês, agora deem a vida de vocês pelos seus irmãos. Então a pena não é a morte, mas é a vida. Aqueles que erram só têm uma chance de viver de novo, se você der a sua vida para ele. Amém, irmão? Aleluia, glória a Deus. É isso, é isso. Isso é reino de Deus, isso é convicção. Querido, quando a religião se desvia da verdade, ela se torna um braço da intolerância e da truculência. Por que vocês acham que hoje os evangélicos são tão mal vistos na sociedade? E não adianta você achar que porque você, eu não sou não. Não, nós num coletivo nós somos sim. Por quê? Porque se desviou da verdade, e aí virou um braço truculento, querendo resolver tudo na força, tudo na lei, tudo na regra. Era o que o rei estava fazendo com esses 3 meninos. Eu vou expor essa estátua aqui, e não me interessa o que você pensa. Eu quero que você se dobre e que você adore. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Está chegando um tempo agora em que os que já se prostraram diante de um Deus de verdade, que já dobraram seus joelhos há muitos anos às vezes, ou até agora recente, mas se dobraram diante de Deus, eles vão ser colocados de pé. Sabe por quê, querido? Quando Deus foi falar para Jeremias para descer na casa do oleiro, a primeira coisa que ele falou: levanta-te, fica de pé e desce lá para você entender o que eu vou te falar. Quando João estava no céu em Apocalipse, a Bíblia diz que quando ele ouviu a voz que era a voz como de muitas águas, ele caiu prostrado, e a voz disse: João, levanta, fica de pé. Deus vai colocar de pé os homens que estavam de joelhos até os dias de hoje. Amém, querido? Amém, amém, amado. Esse é o propósito do reino de Deus. Então esses homens se negaram a se curvar diante dessa barbárie religiosa, dessa intolerância. E sabe de uma coisa, querido? Esses meninos, eles foram vítimas de pessoas com a memória curta. Sabe por que eu estou te falando isso aqui? Porque quando o rei Nabucodonosor, ele teve um sonho, amados. E aí ele falou assim: chama todos os magos para interpretar o meu sonho. E aí os magos não conseguiram interpretar o sonho do rei Nabucodonosor. Ele baixou um decreto e ele falou assim: então que mate todos os astrólogos, todos os magos. E aí o Daniel falou assim: não, fala para o rei que eu vou orar ao meu Deus, e eu vou lá amanhã revelar o sonho para ele. E Daniel então orou,
No outro dia ele chegou na presença do rei Nabucodonosor, ele nem perguntou para o rei que sonho que era. Ele já chegou e falou assim: o meu Deus me disse que o seu sonho é assim, assim, assim vai acontecer isso, e é isso que Deus está revelando. E Nabucodonosor então falou assim: então agora, poupa a vida dos magos, poupa a vida dos astrólogos. Eles foram salvos por um Daniel judeu, que tinha tido uma conversa com Deus, e revelou o sonho do rei. Só que aí, quando os 3 meninos que eram discípulos de Daniel foram para a frente do rei, porque não queriam se curvar, eles foram por causa de uma denúncia dos mesmos astrólogos que tinham sido salvos. Eles foram para a frente do rei e falaram assim: ô rei, deixa eu te falar uma coisa aqui, querido. O Senhor é adorado aqui nesse lugar, porque é assim, quem gosta de te entregar é tudo puxa-saco. Porque chega beirando para dar uma faladinha, né? Ó, você sabia que o fulano fez isso? Deixa eu te falar uma coisa. Presta bem atenção nesse pastor doido que vocês têm aqui. Você pensa bem se você vai fazer uma proposta dessa para mim. Porque se você chegar para mim e falar assim: pastor, você sabia que o fulano fez isso, isso e isso? Sabe o que vai acontecer? Eu vou falar para você: então nós vamos chamar o fulano aqui agora e nós vamos resolver. Eu, você e o fulano. Porque não é justo eu ouvir só o seu lado e deixar o fulano de fora. Você entendeu, amado? Porque na maioria das vezes isso é fofoca. Isso é querer derrubar o outro. Sabe por quê? Porque tem inveja às vezes do que o outro está sendo no reino de Deus. Tem inveja às vezes de onde Deus está colocando a pessoa. E aí, para poder tomar o lugar da pessoa, ele quer derrubar ele. Aí ele chega lá com a cara mais santa do mundo: pastor, eu estou falando isso aqui porque não é justo. Não é justo você falar o que você está falando. Tem que resolver olho no olho com as pessoas. Até porque, querido, você é irmão dele. Amém, amados? Amém? Esses meninos foram lá e entregou os meninos para o rei. Foi lá por quê? Porque tinha inveja, porque queria o lugar. Porque eles falaram assim: ó, o Senhor colocou eles sobre os negócios da Babilônia. Então eles ocupavam um lugar de destaque. Sim ou não, amado? Sim ou não? Então, aí eles foram lá e quiseram entregar os meninos. Uma acusação maliciosa. As pessoas invejosas, querido, eles sempre tentam buscar promoção destruindo os concorrentes. Então quando você começar a andar perto de gente que fala muito mal dos outros, começa a observar se ele não está querendo o lugar do outro. Porque às vezes é isso que está no coração dele. E se tiver, você vai deixar de andar com ele? Não, você vai mostrar para ele como é que um filho de Deus age. E em amor você vai orar com ele, ensinar o caminho para ele. Amém, amados? Amém? Amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, não deixa isso tomar conta do teu coração. Sabe por quê? Porque foi isso que derrubou Lúcifer. Você sabia que Satanás antes chamava Lúcifer, amado? Todo mundo sabia, né? Sabe o que significa Lúcifer? Anjo de luz. Lúcifer era o ISO do céu. Tudo que fazia no céu passava na mesa do Lúcifer lá para ele dar o carimbo de aprovado ou não. Ele tinha um lugar de honra. Só que aí um dia ele olhou para Deus e ele falou assim: ele não falou eu quero ser igual a Deus, ele falou eu quero o lugar de Deus. Aí é que está o problema, irmão. Não tem problema você querer trilhar às vezes um caminho que a pessoa já trilhou. Às vezes você admirar alguém como uma fonte de inspiração, não tem problema. O problema é que a pessoa não quer isso. Ela quer o lugar do outro. Ela quer o lugar do outro. Isso é satânico, irmão. Isso é princípio de rebelião. Em nome de Jesus, se estiver no teu coração aqui hoje, essa manhã, é dia de você se arrepender. Porque Lúcifer foi lançado fora do céu e ainda levou 1/3 dos anjos com ele. Por quê? Porque ele queria ser Deus. Ele não queria ser como Deus, ele queria ser Deus. Então, em nome de Jesus, que isso saia do teu coração. Amém, querido? Sabe, esses meninos mostraram para nós o que é ter uma convicção de fidelidade. Porque fidelidade, querido, com Deus e em Deus, vai além do que você pensa sobre a tua própria vida. Porque quem é fiel com Deus não está importando se vai ser beneficiado por isso. Porque muitas vezes a tua fidelidade com Deus vai te levar para a fornalha. Olha o silêncio da morte. Eu vou repetir porque teve uns que empolgou e não escutou. A tua fidelidade com Deus muitas vezes vai te levar para a fornalha.
A tua fidelidade com Deus muitas vezes vai fazer você perder seu emprego. A tua fidelidade com Deus muitas vezes vai fazer você ser rejeitado pelo grupo que você vive. Muitas vezes a tua fidelidade com Deus vai fazer você ser rejeitado na escola. Por quê? Porque você tem convicções no teu coração, amado. E eu vou dizer uma coisa para você: o mais rejeitado de todos foi Jesus, porque ele foi para a cruz sozinho. Servir o corpo vivo é bom demais. Agora o difícil é a gente entender que esse corpo precisa morrer. Então, querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Tem dias que Deus vai falar para você ser fiel, porque Ele precisa te levar para um lugar que você não queria ir, passar num caminho que você não queria passar. Sabe por quê? Porque o nosso compromisso não é com sucesso, mas sim com a fidelidade de Deus. Então não importa o que você vai ser, o que você vai se tornar. O que importa é se você trilhou uma vida sendo fiel a Deus. Amados, o apóstolo Paulo, o homem falava vários idiomas, foi criado aos pés de Gamaliel. O cara era judeu, o cara era sacerdote, o cara era tudo. E ele resolveu ser fiel a Deus. Sabe o que ele lucrou com isso? A Bíblia diz que o que o Paulo lucrou foram as suas cadeias, as suas prisões, os seus açoites. Sabe por quê? Porque o Paulo tinha agora uma convicção de que servir a Deus levava ele por caminhos difíceis, mas que era o propósito de Deus, que Deus fosse conhecido através da vida dele. Quem quer aqui que Deus seja conhecido através da tua vida? Quem gostaria que Deus fosse conhecido? Então, querido, se prepara, porque tem lugares que às vezes você vai passar que você não vai entender. Os meninos foram para a fornalha lá, querido. Foram lá, por ser fiel, foram lançados na fornalha, querido. Sabe, amados, eu vou dizer uma coisa para você. Às vezes você ceder à pressão da maioria do mundo vai fazer você ser destruído por outro tipo de fornalha. A fornalha que não foi proposta por Deus. Porque às vezes, para a gente não passar no caminho que Deus propôs, a gente vai cedendo. Assim como muitos jovens hoje, por exemplo, estão cedendo a essa proposta. Tem muitos jovens hoje que estão cedendo a proposta de se embriagar, de viver uma vida prostituta, de viver uma vida sem Deus, uma vida jogada. Meninas se propondo a perder a virgindade antes do casamento. Meu irmão, vou te falar uma coisa para você. Essa igreja que pode ser chamada de qualquer coisa, de igreja doida, de igreja que tem muita luz, de igreja que tem fumaça, de igreja que tem pastor doido, não tem problema. Mas se vocês nunca vão ver essa igreja ser chamada de uma igreja sem princípio. Porque os princípios são inegociáveis, as convicções são inegociáveis. O que a Bíblia diz é. Amém, amado? Amém. Não temos crise com a sua casca, mas o teu interior precisa ser mudado. Não tem problema com a tua roupa, mas o teu caráter precisa ser o de Cristo. Amém, irmão? Porque nós não vamos ceder às pressões. Amém, amados? Amém. E esses meninos não cederam à pressão. E eu vou dizer uma coisa para você entender aqui essa manhã. Nós precisamos voltar a ter uma fé sem arrogância. Pega isso aqui para você agora. Deixa o Espírito de Deus ministrar no teu coração agora. Uma fé sem arrogância. Porque esses meninos foram jogados. O rei falou: vou jogar vocês na fornalha, e eu quero ver qual é o Deus de vocês que pode te livrar. Sabe o que eles falaram? Tudo certo, pode me jogar, porque o Deus que eu sirvo, eu sei que Ele é capaz de me tirar e de me livrar da tua mão. Porém, se Ele não fizer, eu também não vou adorar a tua estátua. Eles não fizeram o que a maioria dos crentes faz hoje. Se tivesse todo mundo aqui agora, vamos pegar um culto pentecostal, oh, aleluia, vamos pegar que está aqui. Aí veio o maligno aqui e fala assim: eu vim aqui, vou te jogar na fornalha. Aí o evangeliquez dos crentes começa a fluir. Está amarrado em nome de Jesus. Eu repreendo esse fogo, eu repreendo esse rei do capeta, eu repreendo essa arrogância, irmão. Você não é dono da agenda de Deus. Se na agenda de Deus estava escrito que no dia tal você seria lançado na fornalha para um propósito maior, amém, irmão? Amém. Amém. Porque o que vai vir depois é muito maior. Para de repreender os processos de Deus. Para de falar que isso está amarrado. Pelo amor de Deus, irmão.
Pelo amor de Deus, vamos entender quem Deus é. Até o capeta é capeta de Deus. Quando o Satanás foi tentar Jesus lá no deserto, o que ele falou para Jesus quando Jesus estava com fome? Transforma essas pedras em pão. Ele falou: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem do céu. Aí ele falou assim: então se você é mesmo filho de Deus, sobe naquele pináculo lá e pula, porque aí o teu pai dará ordem aos anjos e vai te pegar. Jesus falou assim: não tentarás ao Senhor teu Deus. Então Deus é Deus até de Satanás. Deus é Deus até de Satanás, irmão. Não pensa você que o problema que você está passando aí, Deus perdeu o controle. É porque às vezes você é que não está entendendo. Sabe o que Jó falou no capítulo 13, no verso 15? Jó falou assim: ainda que Deus me mate, eu ainda confiarei nele. Esse é o nosso problema. Nós não queremos morrer, mas só tem ressurreição depois da morte. Sim ou não, irmão? Aleluia. Então nós precisamos confiar em Deus. Precisamos entender que a nossa fé não pode ser arrogante. Agora, para a gente já ir encerrando, presta bem atenção nisso aqui, amado. Deus não nos livra dos problemas, Deus nos livra nos problemas. Você entrou aqui hoje para Deus te livrar do problema? Porque eu tenho uma notícia para te dar: Deus vai te livrar, mas é no problema. Sabe por que eu te falo isso? Porque a Bíblia diz isso. Porque Deus não impediu a fabricação da imagem. Irmão, você acha mesmo que se Deus quisesse livrar os meninos da fornalha, Ele tinha permitido que o Nabucodonosor construísse a estátua? Deus tinha poder para parar isso ou não? Tinha ou não, irmão? Então Deus parou? Deus não impediu Nabucodonosor de aquecer a fornalha. Gente, era facinho. Era só, na hora que ele falasse assim: acende a fornalha, Deus falava assim: então apaga esse fogo aí agora, até ele passar essa ideia ruim. Deus podia ou não podia? E Deus apagou o fogo? Não. Deus, querido, não impediu a divulgação do decreto, porque ele escreveu um decreto falando que todo mundo tinha que se prostrar diante da estátua. Deus podia ou não podia ter eliminado esse decreto? Sim ou não, irmão? Ele permitiu isso? Não. Deus não impediu que os jovens fossem acusados. Talvez você entrou aqui essa noite e você fala assim: Deus, pobre de mim, porque está todo mundo me acusando. Deixa eu te falar, Deus não tem compromisso com isso não. Porque a acusação faz parte do caráter do Filho de Deus. Quem recebe bem uma acusação é sinal que está morto, porque quem está vivo é que reage. Você quer se comportar bem diante das acusações? Então morra. Morra para as acusações. Morra. Porque quem está morto não reage. Deus não impediu que eles fossem acusados. Deus não os livrou da fúria do rei na fornalha. O rei enfureceu para jogar eles lá. E Deus também não impediu que eles fossem amarrados para ser jogados na fornalha. Mas Deus os livrou na fornalha. Talvez você está vivendo um processo, querido. Você está vendo, você está recebendo acusação. Você está vendo a fornalha sendo aquecida. Você está vendo um rei furioso atrás de você. Você está vendo um decreto sobre a tua vida que você não concorda. Você está vendo propostas que estão sendo feitas e te ameaçando. Mas deixa eu te dizer uma coisa: se Deus não impediu isso tudo de te acontecer na tua vida, é porque é na fornalha que Ele vai se revelar a você. É na fornalha. É no meio do fogo. Porque Deus é assim. Abre a tua Bíblia aí, Isaías 43, para a gente ir encerrando. Isaías 43, verso 1. Isaías 43, verso 1. Isaías 43, verso 1. Amém? Todo mundo achou? Aleluia. Olha o que Deus fala aí, amados. Mas agora, assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó,
aquele que o formou, ó Israel, não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você, e quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará, as chamas não o deixarão em brasas, porque eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o Salvador. Dou o Egito como resgate por você, a Etiópia e Sebá será em troca de você. Você está entendendo o Deus que você serve? Ele não te livra das águas, mas as águas não te afogam. Ele não te livra do fogo, mas o fogo não te queima. É porque a gente não entende. A gente não entende. Mas essa noite é noite de Deus derramar isso sobre você, querido. Presta atenção nisso aqui. Os meninos foram amarrados e foram jogados dentro da fornalha, sim ou não? A Bíblia diz que eles amarraram eles. Agora tem uma coisa: o fogo só queimou as cordas. Porque muitas vezes, querido, o problema que você está passando é porque tem coisas que estão te prendendo, que precisam ser queimadas pelo fogo. Porque muitas vezes você está passando por um problema de saúde, porque tinham coisas em você que precisavam ser queimadas. Talvez tinha muito orgulho em você, talvez tinha muita arrogância em você, talvez a tua família está passando um problema seríssimo, porque Deus precisava queimar algumas coisas que estavam impedindo vocês de serem família. Talvez o teu casamento está muito ruim, está no fogo, está na fornalha, porque Deus está precisando queimar algumas coisas que estavam prendendo vocês. Estava precisando quebrar às vezes a falta de amor, a falta de compreensão. Deus estava precisando queimar. Eles foram jogados na fornalha e a Bíblia diz que o fogo queimou somente as cordas, querido. Somente as cordas. Então não tema o problema que você está, mas entenda o que o fogo vai fazer com você aí. O que o fogo desse problema vai fazer com você? Ele vai queimar aquilo que precisa ser queimado, porque você entrou nesse problema amarrado. Mas a hora que você sair dali, você está livre. Você está livre. Essa é a libertação do Evangelho. Nos problemas nós nos tornamos livres. Eles foram jogados lá dentro, mas ninguém os tirou. Eles foram jogados e eles saíram de lá livres. Essa noite, essa manhã você vai sair daqui livre. Sabe por quê? Porque quando se esgota as possibilidades humanas, quando tudo parece não ter mais jeito, existe ainda o quarto homem. A Bíblia diz que eles jogaram quantos lá dentro? Quando o rei olhou lá, tinha quantos? E os 4 estavam livres. E o quarto tinha a aparência do Filho de Deus. Às vezes você entrou aqui essa noite, como eu muitas vezes entrei aqui até para pregar. A fornalha estava aquecida 7 vezes. Para todo lado que eu olhava não tinha saída mais. E às vezes eu fiz até uma oração. Eu falei: Deus, não tem problema então não. Se o Senhor não quiser fazer nada, eu entendi. Amém. Eu sei que o Senhor pode, mas se o Senhor não quiser, não tem problema. E foi no meio dessa oração que eu entendi que tinha o quarto homem. Porque foi quando eu ouvi claramente várias vezes a voz de Deus falar assim: eu não te abandonei. Você só está vivendo esse processo porque tem coisas na tua vida que precisavam ser queimadas. Deus desce, querido, para entrar na fornalha no momento que você mais precisa da tua vida. Talvez esse momento seja hoje. Talvez você está aqui e você não está entendendo o que está acontecendo. Mas é hoje que você vai entender que você nunca esteve sozinho dentro desse fogo. Vamos nos colocar de pé para a gente orar?